Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Plantão Sério Soulcast. E hoje nós discutiremos sobre o 7º episódio de The Bad Batch. Plantão Sério Soulcast. Eu sou o Osmio, e sim, senhoras e senhores, mais um episódio de The Bad Batch, e finalmente os fillers acabaram. Obrigado, Dave Filoni. Estávamos ficando cansados já dessa fórmula deles como mercenários, ele vai para um lugar, é sempre aquela coisa, acontece um problema, eles fogem. Então, de fato, estava um padrão muito já cansativo de se acompanhar, já vimos isso nos últimos episódios. Finalmente, The Bad Batch agora deu uma guinada na sua história e voltamos a ter uma trama importante. Inclusive, eu considero esse episódio já um dos melhores da série. Mas vamos por partes, então. Vamos avançando cronologicamente e vendo os acontecimentos. No começo do episódio, então, nós vemos a Força Clone 99 executando mais uma missão para a CID. Eles haviam capturado, sequestrado uma criatura que seria vendida para um indivíduo, não sabemos com quais objetivos. A própria CID deixa claro que não sabe, e a Força Clone 99 muito menos. É um preceito que já havia se estabelecido. Nós sabemos que eles haviam capturado aquela Rancor no último episódio, vendido para Jabba o Hutt, que é muito provavelmente a Rancor que o Luke mata no episódio 6, então, de fato, nós vemos aí que eles realmente não têm a mínima ideia do que são os contratos que eles executam para a CID. Eles só mantêm essa vida de mercenários. Uma figura escusa e estranha estava ali na cantina da nossa querida contratante, e não sabemos quem era, não dá para saber se era um homem ou uma mulher, então podíamos ser a suspeita que era a Fennec Shand. Eu fiquei feliz que não era a Fennec, porque provavelmente seria mais um episódio filler deles fugindo dela e da Fennec tentando encontrar a Omega. Então eu espero que quando, porque eu acho que não é uma questão de si, sim de quando a personagem voltar a aparecer, que de fato seja uma ameaça maior ou seja um elemento diferenciado na trama e não só mais uma fuga, como nós já vimos na série. Uma vez é bom, duas vezes a gente começa a falar aquela coisa, né? Mas vamos ver então o que será no futuro. Essa figura misteriosa era nada mais, nada menos do que o Rex. Se você assistiu Clone Wars, você sabe quem é o Rex. É um dos clones com mais importância na série. Tem quando fala da Ahsoka, "You are a good soldier, Rex". Então é realmente um personagem importantíssimo em Clone Wars. Foi muito bom ver ele agora em The Bad Batch também, né? Já que são séries que se continuam, como se The Bad Batch fosse quase uma 8ª temporada de Clone Wars, como muita gente brinca. Então faz bastante sentido eles trazerem o Rex também, e é mais uma participação especial. Nós havíamos já teorizado quem poderia aparecer em The Bad Batch. O Rex não estava entre as teorias assim, principais, não é um Jedi ou uma grande revelação, mas ainda é uma aparição muito boa, muito positiva para a série, e é torcer que ele volte outras vezes, né? Mas o que a aparição do Rex gerou? Ele acaba descobrindo sobre os chips inibidores que toda a Força Clone 99 ainda os possuía, porém eles não sucumbiram à Ordem 66, com exceção ao Crosshair, que nós vimos isso já anteriormente, que também inclusive foi alterado sob a ordem do Tarkin para justamente intensificar o comando do chip. O Rex, quando descobre isso, fica muito chocado, porque justamente todos os clones que não responderam ao chamado, que ainda possuem o chip, são como bombas relógio, porque é um efeito que fica ali adormecido e nós não sabemos quando ele vai ocorrer, mas ele pode, e provavelmente algum dia vai acontecer. Porque a ordem, quando uma ordem é dada, no caso a ordem 66, ela fica ativa até que outra questão seja ordenada. Nós sabemos que não há esse caso. Portanto, a Ordem 66 ficaria, então, ali matutando, trabalhando para tentar tomar a mente da Força Clone 99. Era já uma questão de tempo. E nós já estávamos vendo o Wrecker sucumbindo lentamente a ela, porque era justamente isso que estava acontecendo nos episódios anteriores. Ele lutando, com um bom soldado, cumpre a ordem, cumpre a missão. Então,
e tudo mais. Então, realmente era um perigo muito grande. O Rex estava certo. Ele tem aquela reação de até proteger a Ômega com o próprio corpo, pegar na arma em posição de medo. E é nesse momento que ele então bola um plano para tentar ajudar os colegas clones. Eles vão até o planeta de Braca, que é comandado pela Guilda dos Sucateiros. Braca que possui um grande cemitério de naves, sendo que o objetivo deles era ir até uma nave Jedi, onde o Rex havia tirado o chip inibidor dele. Inclusive, comentando um pouco mais sobre o chip inibidor, ele afirma que o Fives havia comentado sobre os perigos desse chip, mas no começo ele não deu muita importância, mas depois, de fato, ele chegou a retirá-lo. Então eles vão atrás do último lugar onde existem naves Jedi, como é dito, disponíveis com fácil acesso, que é esse cemitério de naves em Braca. Eles têm então que se esgueirar ali pela grande sucata, né, pelas naves abandonadas, para que a guilda não os descubra. Nós sabemos que muitas guildas e organizações criminosas trabalharam ao lado do Império, ou também, né, caso não trabalhassem, você saber de pessoas procuradas e que dão recompensas é sempre algo positivo. Então, fazia muito sentido eles escolherem essa postura mais furtiva. Além de que, né, uma guilda que cuida de sucata não quer ninguém mexido na sucata dela. Isso é um pouco óbvio. Eles conseguem, então, adentrar uma nave na busca da ala médica, porque lá seria feita algumas operações meio que clandestinas para retirar o chip inibidor de todos eles. Acontecem alguns perigos, o Wrecker é quase afogado por aquela criatura que surge com vários tentáculos da água, que o Hunter rapidamente detecta que havia perigo ali, mas consegue se salvar com a ajuda dos demais. Já na ala médica, quando o Tech iria iniciar as operações, o chip fala mais alto, a Ordem 66 entra em ação no Wrecker e ele começa então a espancar uma pancadeira geral, uma luta e ao mesmo tempo que é tiro. Então ele realmente derrota todo mundo. Nós sabemos que o forte dele é a força, ele é o Brutamontes da Força Clone 99, então faz muito sentido todos perderem para ele, que é o que acontece. A única pessoa que não perde, né, que não é derrotada pelo Wrecker, é a nossa querida Ômega, que foge pela sua vida, já que, como afirma a Ordem, traidores e cúmplices de traidores tem que ter um destino similar ao dos Jedi, e nós sabemos qual foi o destino do Jedi. Então a Ômega, ela não sabendo o que fazer, não tendo coragem muito de confrontar o Wrecker, né, de atirar nele. Nós vemos até aquela cena dela com a mão no gatilho, mas ela não puxa. Ela então tenta ali fazer o engodo, uma cena que lembra até um pouco filmes e produções de terror, com ela se escondendo, a coisa bem clássica, né? Ela se escondendo enquanto o Wrecker vai, procura um lugar, depois ele encontra ela. E nesse momento, quando ele já ia, né, atirar na Ômega, tomado ali pela Ordem 66 que o nosso querido Palpatuno deu, o Rex aparece e salva o dia, dando um tiro que atordoa-o, e com isso eles têm a oportunidade de transportar o Wrecker até a ala médica novamente e lá operá-lo e retirar o seu chip inibidor. E também é uma tarefa que se mostrou mais fácil do que eles estavam falando, né? Porque estavam com medo, será que é seguro? É algo confiável? Vai que dá errado, mas eu não vi problema nenhum deles acelerarem essa parte. Eu acho que não tem porquê dar esse drama tão grande, porque muito dificilmente eles iriam eliminar um personagem assim, simplesmente, tirou o chip, não deu, e é isso. Muito improvável. Então eles conseguem não só tirar o chip do Wrecker, como de todos os demais. E com isso agora, a maioria da Força Clone 99, né, a que não está controlada, agora está 100% segura contra o comando imperial. Então, aqueles debates que estávamos tendo, aquelas teorias, quando que eles vão descobrir sobre o chip? Quando eles descobrirem, o que eles vão fazer sobre o chip? Finalmente tivemos respostas e muito provavelmente o Tech, ele sabe agora como retirar um chip inibidor. Por quê? Nós temos o Crosshair ainda, acredito que é muito provável que agora, né, com a volta dele, que é algo quase que certeiro no próximo episódio, eles talvez pensem em, de fato, capturá-lo para retirar o seu chip inibidor. Seria um episódio interessante deles lutando, mas não tentando matar um ao outro, como foi o primeiro conflito, e sim buscando capturar o Crosshair. Eu acredito que é algo que possa assim acontecer, talvez mais pro final da série, mas eu pelo menos acho que é um elemento garantido de The Bad Batch. Um ponto que nós podemos comentar é essa questão do chip, né? Porque o Wrecker, ele narra o sofrimento que ele teve. Ele fala que tentava
impedir aquela perseguição, aquela luta toda, mas não conseguia. Então é quase como talvez um sentimento de duas consciências lutando pelo mesmo corpo. E aí faz-nos pensar justamente no Crosshair, que é um personagem que, caso consiga se recuperar, vai sair muito traumatizado, porque não só a outra consciência, que é aquela ativada pelo chip, prevaleceu perante ele, perante os pensamentos e o raciocínio dele, como ela foi intensificada ao máximo, algo que nenhum clone até hoje havia experimentado antes. Então é um estado total de comando. E eu acredito que por causa disso a gente pode até excluir, né, depois de inclusive ter visto o Wrecker nessa condição, aquela questão de alguém vir com o papinho e falar: você é um bom soldado, você é uma boa pessoa, e não faça isso, Crosshair, isso, aquilo. Essa coisa mais galhofa, né, de ter um personagem possuído por alguma força, e de repente o discurso salva tudo. Eu acredito que, depois de ter visto o Wrecker nessa condição, é uma hipótese já jogada de lado, e também não seria nada interessante para The Bad Batch. Mas ver essa questão dos traumas do Wrecker, dependendo de quando, dependendo do timing, né, da série, pode ser algo extremamente interessante, sim. Bom, terminando então o episódio com essa questão já resolvida dos chips inibidores, o Rex se despede, encerrando aqui a sua participação. Eu acho que ainda pode voltar, seria muito bom se voltasse, mas não temos certeza, né? Por enquanto, as participações especiais só foram de um episódio, exceção ao Tarkin, que eu acredito também volte. A Fennec Shand foi só um episódio, mas deve voltar, né? Foi um episódio mais uma cena, enfim. Mas ele informa que continua a luta, já que ele lutou a vida toda pela República, não abriria a mão tão facilmente dessa causa. Então tudo dá a entender que nesses princípios da rebelião, muito antes daquela coisa mais organizada, aquele pessoal que vendia o almoço para comprar a janta, né? Que era o pessoal liderado pela Mon Mothma, que já era senadora, pelo Bail Organa. Então, antes de tudo isso, nós vemos aí esses pequenos focos da rebelião já surgindo, junto com esse novo e ascendente império. Então tivemos só guerreiro com alguns rebeldes, tivemos também agora o Rex afirmando que continua a luta, não sabemos como, nem se conhece outra figura icônica da rebelião, e um outro personagem convida a Força Clone 99 a tomar partido e entrar nessa luta. Então, mas aí, depois dessa despedida emocionante do personagem indo embora na névoa, vemos que um dos vigias da guilda dos sucateiros visualiza a Força Clone 99 e aí nós temos duas opções, né? Talvez o prelúdio de um ataque ou algo assim, ou ele entregar eles para o Império, que é o que acontece. Então, o Império foi informado de onde eles estão, já que eles são fugitivos oficiais, e provavelmente veremos agora aquele núcleo de caminho, também mais figuras imperiais aparecendo, Crosshair novamente. Então todas essas questões acontecendo, e eu acredito que mais informações sobre a Ômega possam sim acontecer em breve. Nós saberemos, enfim, se ela tem alguma questão, se ela é, por exemplo, uma clone com conexões da Força, que seria uma coisa extremamente poderosa. Eu acho que um sonho do Império, do Imperador, seria ter tantas figuras leais, sensitíveis à força, seria um exército imbatível, se bem treinado e bem utilizado, se caísse nessas mãos erradas. Então, mais revelações sobre a Ômega devem acontecer, novos confrontos devem acontecer, e talvez até capturas, ou a destruição da nave. Esses eventos eu acredito que possam sim fazer parte dos próximos episódios. Mas e você, o que você achou deste novo episódio de The Bad Batch? Será que os fillers finalmente acabaram? Ou será que veremos mais algum futuramente? Eu particularmente acho que não. Se for para acontecer, que fuja dessa questão ou deles serem mercenários, ou deles estarem fugindo. Acho que a fuga vai se repetir sim, mas que eles possam explorar mais fugas espaciais, como nós vimos no começo do episódio, ou em outros cenários, de outros personagens, talvez mesclado com novas aparições, possa ser algo interessante. E quem você acha que ainda pode aparecer em The Bad Batch? Eu acredito que veremos ainda muitos rostos conhecidos e também, óbvio, né, outras teorias sobre a série. Se você está no YouTube, temos aqui a aba dos comentários. Se você está no Anchor/Spotify, também temos o nosso e-mail, seriestou@gmail.com, e outras
redes sociais, nosso Instagram, Twitter e Facebook. De forma geral, é isso, e você deveria estar maratonando. Plantão Série Estou Cast.